Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Bom, eu já tinha feito esse vídeo, né? Só que ele ficou todo preto, a tela ficou preta e não só pegou o áudio. Então, eu vou refazer o vídeo para vocês. Bom, o que a gente fez? A gente fez um sistema de persistência no robô, que no vídeo passado a gente tinha feito o sistema do robô, mas não coloquemos o sistema de persistência nele. E hoje a gente vai colocar o sistema de persistência. Ah, mas o que é um sistema de persistência, José? Sistema de persistência é a gente vem aqui, reload e ele continua lá, o robô. Se a gente reiniciar o servidor, o robô vai voltar e vai continuar onde ele estava antes. E assim ele não se perde, né? A gente não perde o robô quando o servidor reinicia essas coisas. E é isso que a gente vai fazer. Como eu falei que eu já tinha feito, eu tive que apagar tudo e vou começar do zero de novo com vocês. Então deixa eu apagar aqui agora. Vamos começar do zero. A gente vai criar um método que vai voltar um YML configuration. A gente vai colocar um C, colocar como serialize e vai pedir o farm robot. No caso, o farm bot. Cadê farm bot? Feito isso, a gente vai criar de novo aqui o YML configuration. Vamos deixar com o nome de config e vamos dar um new YML configuration. Feito isso, a gente vai pegar config ponto. No caso, se eu extrair o ID do bot, no caso a gente não precisa colocar o ID do bot agora. Config set, aí coloca o ID do bot aqui e coloca o farmbot, o ID. Para ficar mais fácil, eu vou abrir aqui de um lado o farmbot e o outro o que nós estamos fazendo. Feito isso, aqui toString. De novo, agora é o ID do bot, do ID do dono, o owner, o ID. E vamos colocar farmbot.get, no caso o owner o ID, toString. Tem que ser toString toString no UID, porque ele fica melhor. Não fica melhor, é porque se deixar sem o toString, ele vai importar a classe como uma string. No caso, a classe como string, não o ID em si. Então vai ficar tipo Java, não sei o que, ponto, ID, tá. E isso quebra. O YML não consegue diferenciar isso. Então quebraria. Então a gente coloca toString. A localização, a gente coloca aqui, location. A localização é um caso à parte, porque a API de YML do Bucket aceita uma localização. Então você pode passar a localização de boa aqui inteira. Config.set o robot type, no caso type. A gente coloca robot, no caso farm. Robot, no caso type, toString. ToString de novo, que é a mesma coisa do ID. Agora, a gente vai pegar o intervalo. O resto aqui a gente não precisa, porque não são informações que precisa ter. Mas o intervalo a gente precisa. Então, config type.set. No caso, config.set, intervalo. Aí a gente passa farm bot.getInterval. Perfeito. Feito isso, a gente já pode voltar o config pro método que pedi. Só que aqui, como a gente está lidando com diversos bots de tipos diferentes, a gente pega, coloca um if, se if farmbot.type equals a collect, no caso esse daqui, porque esse bot, ele tem inventário. Então, a gente só pega e passa aqui, config. No caso, a gente vai ter que fazer um for int. No caso aqui, você pode fazer um for i, assim, ó, se a sua ideia é, se você estiver usando o IntelliJ. Ou se a sua ideia tiver esse negócio aqui, você faz for it. Aqui você pega aqui, vamos colocar o e farmbot from instance of ab inventory.
A gente deixa o inv assim. Aí a gente pega inv.get, no caso inv.getItems.size. Aqui a gente vai colocar um item stack. Item stack igual a inv.getItems.getI. Assim. Aí na config você vai setar config.set items ponto mais o i, que é o índice, e coloca o item stack. O item stack, novamente, você não precisa fazer toString, porque a API suporta o item stack. Feito isso, assim já tá bom, vai funcionar certinho. Aqui a gente vai fazer um else if, se farmbot.type .equals a robot type farm e farmbot foi um instance of the. Vamos colocar farm robot and farmbot e impl. A gente coloca impl e aqui a gente vai fazer o que? config.set size impl.size .getSize. Esse getSize é, no caso, é o limite que o nosso bot vai pegar para plantar. A gente vai passar para cá porque os bots podem ter diferentes sizes. No caso, diferentes áreas plantáveis ou coletável, tanto faz. Isso varia do que você tem no seu código. Agora, depois do size aqui, a gente vai do serialize, a gente vai fazer um private. Só que aqui ele vai voltar um farmbot e vai ser serialize, deserialize. Deserialize. Esse deserialize, você não vai pedir um farmbot, você vai pedir um config section. Aí você vai passar config assim normal, desse jeito. Feito isso, a gente pega a config. A gente só vai fazer o quê? Vamos extrair o ID. Deixa eu passar isso daqui. A gente vai extrair o quê? Vai extrair o ID. Vai extrair as coisas certinhas do bot para criar o bot. Então, extrai o ID. Vai ser config.get. No caso, aqui a gente vai ter que fazer o ID from string config.getString. Tá vendo o string? O string ele vai retornar o ID string. Perfeito. Aí o ID de novo, o owner, o ID, o ID assim. E faz a mesma coisa de cima. Isso aqui, config.getString. A gente vai usar o owner, o ID. Tem que ser igual ao que estava aqui em cima. Perfeito. Ok? Agora location. Location igual a config.getLocation. Aqui assim, a gente passa location, que é o mesmo que está aqui em cima. Aí o type, robot type, igual a type, config. No caso aqui, a gente vai usar o robot type value of config.getStringType. Desse jeito. Aqui um int que é o size lá, config.getInt size. Desse jeito. Ok? Feito isso, a gente vai pegar o não, a gente vai precisar do intervalo primeiro. A gente vai pegar o intervalo, então aqui a gente troca por intervalo. Perfeito. Assim, assim, ok. Aí aqui, se if é type, no caso, se if location for igual a null, a gente vai retornar o nulo. Null. Se if é type igual a null, no caso o type nunca vai ser nulo, então
se if type.equals a robot type farm, a gente vai pegar. Agora a gente vai pegar o size que a gente tinha antes. Config type.get int size. E vai criar o robô, no caso, IPML desse bot aqui, que é o farm, o farmador. O fazendeiro, no caso, que é esse dali que fica aqui. Esse dali, ó, em cima. Aquele bichão ali. Feito isso, a gente coloca como bot. Bot, new bot. A gente passa o ID do bot, o ID do dono, a localização e o size. Perfeito. Só que tá vendo que um a gente não usou, que é o intervalo? Porque a gente esqueceu de fazer aqui, ó, set interval, intervalo. Pronto. Feito isso, a gente só pode vir aqui, return bot. Pronto, já vai retornar o bot. Perfeito, é isso que a gente precisa. Só que tem dois tipos de bot. Tem também o outro que é o collect. Então, else if type for igual a robot collect, a gente vai fazer a mesma coisa desse daqui, só que a gente vai pedir os itens. Então, a gente vai fazer um list item stack. A gente vai fazer aqui items. E só faz o new array list. Perfeito. Agora a gente vai fazer um for. No caso, se if config.contains, deixa eu voltar aqui, config.contains items, a gente vai vir aqui, for string key igual a config.getCase, no caso get case mesmo, pode ser case. No caso get config select, config get configuration section items .get case false. Aí aqui agora a gente vai fazer o quê? Item stack igual a item stack, que é igual a config.get item stack items.key. Perfeito. Se if item stack não for nulo, items.add item stack. Perfeito. Aqui o inventário daquele robô vai funcionar. Aí que é só fazer farmer, no caso esse daqui, se eu não me engano, é collect e bot impl. A gente coloca bot, new, as mesmas coisas que o outro pede, e location. Perfeito. Esse daqui não pede size ainda. Aí bot.set items, só isso. E bot.set interval. Só isso que a gente vai precisar aqui. E aqui no final, return bot. Só isso. Se passar por todos eles, returne null. Perfeito? Perfeito. Agora já está funcionando. Agora nós vamos fazer o sistema de salvamento, que é o save all. Esse daqui vai ser public void save all. Ele vai fazer a mesma coisa que esse daqui está fazendo. Farm bots.entry set. Aqui, se sua ideia permitir, sua ideia é suportar, você pode colocar um ponto for, que ele já vai criar esse loopzinho ali. A gente vai pegar o ID .entry.getKey e o valor que é o farmbot. Assim, farmbot igual a entry.getValue. Perfeito. Aqui eu esqueci de falar, você vai ter que criar um file igual a save file. Você vai passar o new file. No caso, se você estiver usando o plugin, você vai passar plugin.getDataFolder. Só que como eu estou usando extensão, eu vou pegar da main do nosso coisa. Então é o farmerRobot.getStance.getDataFolder
robots.yml. Aqui a gente vai criar um novo configuration. Vai ser configuration igual a new. No caso, new não. A gente vai usar o yml configuration load save file. Perfeito. Feito isso, configuration, no caso com yml configuration config, não, é config igual a, aqui a gente vai serializar, então serializa, e aqui no configuration a gente usa o set, o UID, no caso aqui, robots, ponto, mais o UID.toString, config. Só isso. Aí aqui no final, try configuration.save save file. Aí aqui ele vai salvar o arquivo. Coloca um print-strike 3. Perfeito. Depois de fazer isso, agora a gente vai fazer o que carrega. Public, no caso public load all. No caso aqui tem que ser void, tá? A gente vai praticamente copiar o que está nesse para cá. Só que em vez de a gente usar esse negócio aqui, a gente vai usar um config section. Se if configuration.contains robots, aí a gente vai passar configuration section igual a section, que é igual a configuration.getSection robots. Feito isso, a gente vai fazer um for string key section.getCase false. Ok? Entendeu? Tá. Agora a gente vai fazer simplesmente o que a gente fez antes. Section, no caso, farm robot igual a farm robot. No caso, a gente não usa farm robot, já que não é a nossa interface. É farm bot igual a deserialize. E aqui a gente passa o section.getConfig section key. E aqui, se if bot não for nulo, a gente vai usar o add bot. Só isso. É mais fácil do que vocês imaginavam, não é? É exatamente isso daqui mesmo. Usou isso daqui, a gente vai agora deletar o arquivo. No caso, aqui antes de fazer tudo, se if file, save file não existir, a gente só retorna. Para não salvar e dar erro que o coisa é vazio. Aí aqui no final, coloquemos um try não, se. A gente só coloca um save file.delete. Perfeito. Esse daqui, ele não volta, ele volta um boolean, se foi deletado ou não. Se der erro, ele mesmo vai printar o erro. Então não precisa colocar mais nada aqui. Depois disso, como vocês estão vendo, tá tudo azulzinho, porque eu já estava usando, eu já tinha implementado antes. Então se você vir aqui, antes de carregar onde você instancia o seu manager, cadê? Onde você instancia o seu manager aqui, antes do Runable, você vai vir e vai colocar o load all. E quando for desligar a sua extensão, stop all, porque o stop all ele já puxa o save all. Feito isso, vamos carregar, vamos dar reload. Eu vou apagar o arquivo que estava lá no Minecraft, deixa eu dar um load na extensão. Você viu que sumiu todos. O de antes, quando desligava, ele sumia todos. Só que quando ligava de novo, eles não voltavam no lugar que ele estava. Como agora a gente está colocando o sistema de persistência, eu vou apagar esse negócio aqui. Apaguei. Vou pegar o nosso novo jar. Vou colocar aqui. Cadê? Vou passar aqui. Tantam.
Vamos vir aqui na pasta, tá vendo que não tem nada? Vou dar load aqui no FarmBot. Perfeito. Vou criar um bot aqui. Tá criado. Se eu desligar, ele vai sumir e aqui vai já ter criado o arquivo do bot. Ó como o bot fica aqui. Bonito. Fica aqui. Agora, quando nós carregar, ele já vai coisar. Ele já vai vir aqui de novo. No caso, tem 2 bots aqui, se você for ver. Porque é os 2 que estavam antes. Agora, é o que tá aqui, o atual que nós estamos com ele. Então, se eu der load, é para ele carregar de novo na onde ele estava. No caso, aqui em cima. Carregou de novo. Então, se eu vir e adicionar mais um aqui, dá um load, ele vai sumir. E se eu der load, ele vai carregar onde ele estava. É exatamente isso mesmo, não tem mais o que eu mostrar. Esse vídeo foi muito curto, porque é um sistema básico. Esse sistema aqui você pode melhorar, tá? Eu não recomendo você usar um arquivo só para salvar todos os bots, porque pode ter milhares de bots aí, e ter um arquivo só com todos os bots salvos pode deixar meio lento o processo de carregamento. Mas isso daí vai por parte. Se seu servidor for muito grande, se você for usar esse servidor grande, prefira arquivos separados. Mas se não for usar, usa no mesmo arquivo. Dá para você melhorar isso daqui, otimizar, usar outras ferramentas de persistência. Mas se você sabe como usar outras ferramentas de persistência, você nem precisa ver esse vídeo aqui, porque você já sabe tudo que funciona. Então é isso. Eu tô indo lá e falou para vocês até o próximo vídeo.